imagine só a cena. Jesus vai subir ao monte, e a Bíblia não diz qual é o monte, não cita o nome do monte. Alguns vão dizer que provavelmente seria o Monte Tabor, mas a Bíblia não fala, são só suposições. A verdade é que Jesus vai subir ao monte, ele chama quantos? Somente 3: Pedro, Tiago e João. Jesus sobe com estes 3 para cima do monte. E quando eles estão lá, irmãos, de repente Jesus se transfigura. O corpo dele se transforma, as roupas se mudam, o rosto dele brilha, e aparece com ele lá 2 homens, Moisés e o Elias. A visão deixou os apóstolos atordoados, mas aqui na verdade essa transfiguração mostra que Jesus era de fato o Filho de Deus, que era divino. Irmãos, e Jesus, ele é extraordinário. Jesus, ele não gostava de se aparecer. Jesus não gostava de se aparecer, não. Observe que quando ele fazia um milagre, ele chamava a pessoa e disse assim, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Aí ele pedia que a pessoa guardasse segredo. E aqui, Jesus tinha quantos apóstolos? 12. Mas só levou quantos para cima do monte? 3. E eu falei para vocês que Jesus nunca andou sozinho. Jesus sempre tinha multidão em volta dele. Mas Jesus chamou 3 apóstolos para mostrar a glória, mostrar o poder, mostrar quem ele era. Mas hoje, o nosso grande defeito é porque às vezes a gente não quer se parecer com Jesus. E às vezes a gente quer mostrar para os outros que a gente é, que a gente tem, que a gente pode. Né, irmão? Às vezes é assim, irmão. A gente quer aparecer nos outros. E Jesus não, ele chamou só 3. Se fosse outro, diz assim, rapaz, eu vou mostrar para eles quem realmente eu sou, vou mostrar a minha glória para eles, vai dizer quem eu sou. Para eles dizer como eu sou poderoso. Mas não, Jesus só chamou 3. Apareceram esses 2 personagens aí. Moisés Elias. Vamos lá. O Moisés, vocês sabem que o Moisés morreu. O Moisés, ele morreu e não se achou o corpo de Moisés. Não se achou o corpo de Moisés. Mas Moisés morreu. Elias, ele morreu, sim ou não? Não. Elias não morreu. O Elias, ele foi arrebatado. Moisés, ele foi usado por Deus para trazer uma aliança. Que é a aliança da lei. O Elias era um profeta. Elias era um profeta. E os profetas, eles anunciavam acerca do Messias. Segundo a lição, o Moisés, que aparece lá no monte, ele está representando a aliança da lei. A aliança da lei. O Elias, que aparece lá no monte, está representando os profetas que falavam sobre o Messias. E olhando para o outro prisma, você vai ver que Moisés, ele pode representar também aqueles que morreram em
em Cristo, ou que estarão mortos quando Jesus voltar. Elias não morreu, ele pode representar os que estarão vivos quando Jesus voltar. Então Moisés, os que morreram, Elias, os que estiverem vivos. Só que aí Moisés e Elias aparecem lá conversando com Jesus. Conversando com Jesus. O que eles viram aqui? Eles viram Moisés e Elias. Eles tiveram uma visão. Uma visão. Não é que Elias estava lá e Moisés estava lá, um corpo, igual eu estou tocando aqui, na Irmã dos Anjos. Eles não podiam tocar no Moisés e não podiam tocar no Elias, porque eles estavam tendo uma visão. E visão, irmão, você não toca. Visão você não abraça, é somente uma visão. Tu está com o teu olho aberto, mas tu está tendo uma visão. Tá? Essa é uma visão, apareceu uma visão. É igual aquele rapaz que apareceu para Paulo, que Paulo teve uma visão de noite. Aí o rapaz disse: passa a Macedônia e ajuda. É a visão. A mesma visão que Pedro teve quando estava com fome, subiu lá no telhado e ele viu um lençol descendo do céu, um monte de animal. Era só uma visão. Tá? Então uma visão não é algo palpável, igual algo intangível, igual o Cristo. Não. Uma visão. Estavam vendo, só que era uma visão. Porque alguém vai dizer assim: no mar Jesus falou com o Espírito, Jesus comunicou com os mortos, porque o Moisés estava morto. Não, ali eles estavam tendo apenas uma visão. Era uma visão, através da permissão de Deus. Permissão de Deus, tá? Então, o Moisés e o Elias estavam falando com Jesus acerca da morte de Jesus, o que ele ia sofrer, o que ele ia padecer. Eles estavam falando com Jesus. Só que depois aparece o quarto personagem, que é Deus. Aparece o quarto personagem. Você tem o Moisés que está conversando com Jesus, o Elias que está conversando com Jesus. Aí Deus aparece e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isto é, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para quem? Para Jesus. Por quê? Porque a lei falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus, e agora Deus chega e diz: este, apontando para Jesus, é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Jesus sempre foi o centro. Jesus é o centro. Por isso que Jesus vai dizer, aqui a Santa vai falar sobre isso, mas ele vai dizer o seguinte: eu sou o quê? O caminho. Aí você tem aqui, esse O aqui, é um artigo definido. O caminho, não é um caminho, mas é o caminho, a ideia do único caminho. E eu pergunto para vocês: o que é um caminho? Caminho é aquilo que leva você a algum lugar. A irmã Graça, ou a irmã dos Anjos, quando ela veio para cá, ela veio por um caminho. Quando a senhora vai voltar, a senhora vai por outro caminho, vai, irmã? É o mesmo caminho, né? É o mesmo caminho. Então, todo caminho leva a algum lugar. É por isso que Salomão vai dizer assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então, todo caminho leva a algum lugar. Então, já que Jesus é o caminho, onde é que vai dar esse caminho que é Jesus? Onde é que vai dar? Deus. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. Por quê? Por ele? Porque ele é o quê? O caminho. Então todo caminho leva a algum lugar. Jesus vai te levar até Deus. Significa dizer que se eu quiser ir até Deus, pegar um atalho para aqui, não vai dar. Porque Jesus não é um caminho, ele é o caminho, o único.
Eu vou lá para Deus através de Maria. Está certo também não? Isso, a massa que tinha aí, tá lá, meu irmão. Pode não. Porque o homem pode procurar quaisquer caminhos que seja, mas nunca vai conduzir a Deus. Há uma mentira do diabo que diz assim: toda religião leva a Deus. Isso é mentira do diabo. Porque a religião não leva o homem a Deus. O que leva o homem a Deus é o caminho. E qual é o caminho, irmãos? Jesus é o caminho. É por isso que nós não devemos ter dúvida. Nós não devemos ter dúvida. Nós vamos para o céu sim, porque nós aceitamos Jesus. Nós estamos andando pelo caminho. Pelo caminho. Tá? Então, quando a pessoa se desvia da igreja, ele sai do caminho. Porque assim, o caminho, você sabe que o caminho, se você tem que andar todo tempo no caminho. Se você está andando no caminho aqui, você não pode desviar para cá, nem para a direita e nem para a esquerda. Sempre o caminho. Aí quando o irmão se afasta, ele sempre vai para um lado, ou para a direita ou para a esquerda, já sai do caminho. Corria mais para a igreja, corria mais para o ensino, corria mais para beber, quer mais congregar, e já sai do caminho. Então esse caminho, que se eu sair desse caminho aqui, então ou eu pego para cá ou eu pego para cá. Aí esse caminho aqui vai dar em outro lugar, esse aqui também vai dar em outro lugar. Agora, mesmo desse aqui. Agora, se ele voltar para cá, é por isso que a gente fala assim: rapaz, te converte a Jesus. A palavra conversão significa dar a volta. Conversão significa mudar de rumo. Então, quando a pessoa se converte, ela faz isso aqui, ela estava por aqui, aí ela pega o caminho para o lado. Opa, vou voltar para o caminho certo. Vai lá para cá e por isso que é conversão. Por que ele está dizendo isso? Porque quando os discípulos levantaram os olhos, eles não viram mais Moisés, não viram mais Elias, eles só viram quem? Jesus. Por quê? Porque a lei passou, os profetas passaram, e permaneceu só Jesus. Então Jesus é superior à lei, Jesus é superior aos profetas. Então, se hoje aparecer algum profetinho aí dizendo que é Jesus, não, é Jesus e mais não sei o quê, é Jesus e mais um dia, é Jesus e mais um sábado, é Jesus e mais Maria, pode jogar fora esse profeta aí, porque diante de Jesus tudo passa, somente Jesus fica. Então, meus irmãos, o Deus que falou com Moisés lá no monte, escreveu nas pedras com o seu dedo, o Deus que estava com Elias lá no monte, onde mataram os profetas de Baal, esse mesmo Deus estava no monte com Jesus, dizendo: este é o meu filho, em quem a minha alma se alegra, a ele escutai. Jesus amado. Bem? Então que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.